Excelente, excelente contribuição, nos resgatou um pouco da nossa história, né? Quer dizer, a destruição vem de longa data, trouxe também o próprio debate do conceito antropoceno, plantationceno, né? Capitaloceno, né? Várias coisas que a gente pode estar, de várias formas como a gente pode estar enxergando esse debate. E eu vou pegar, aproveitar essa ideia de podemos, né, e o que mais fazer. Deixa eu marcar meu tempo aqui também, porque agora eu estou com o desafio de falar e, ao mesmo tempo, me controlar, que é difícil. A proposta do debate, né, lógico que ela puxa muito, porque a fala do Carlos ela é muito forte, mas eu queria trazer a discussão, Carlos, colegas, todos aqui, que a ideia do antropoceno, né, no mundo ela é uma coisa, no Brasil ela é uma coisa completamente diferente. Mas a força da Amazônia ela é tão grande que, quando a gente fala em reduzir emissões, praticamente a gente é sugado para dentro da Amazônia. Até porque qualquer coisa que a gente faça lá faz uma diferença gigantesca, né? Né, os dados que o Carlos trouxe, que o Zé Augusto comentou agora, né, na verdade, a gente se colocou uma meta mega ousada, né, eu tive a alegria de participar da equipe que construiu, né, o nosso compromisso voluntário que foi apresentado para as Nações Unidas. Quando a gente falou que a gente ia reduzir em 80%, metade do povo disse o quê? Mentira, balela, imagina. E outra metade caiu de costa dizendo, vamos acabar com o Brasil. E nós fizemos isso antes do prazo, né, Carlos? Então, quando você fala da Amazônia, é uma força tão grande e acaba sendo, talvez, o caminho fácil, né? Dificílimo, mas fácil para executar essas metas. Quer dizer, é possível. Eu acho que a principal mensagem dessa redução dos 80% é que é possível. Governança, mobilizar a sociedade, criar esse processo que não é um processo de decisão de um ou de outro, porque foi uma construção coletiva, junto com a sociedade civil, junto com comunidades, né? Então, eu acho que tem esse chamamento. O que eu fico me perguntando a partir daí é se, primeiro, né, que eu tenho certeza que o Brasil não só pode, como eu acho que tem a obrigação de liderar, voltar a liderar essa agenda do ponto de vista mundial, inclusive a partir do seu próprio exemplo, que eu acho que a melhor forma de liderar é mostrando que nós mesmos temos como reverter esse processo. Mas, para além da Amazônia, né, a agenda do que o debate nos propõe, né, num novo paradigma ambiental brasileiro, eu acho que a gente deveria discutir esse novo paradigma ambiental brasileiro, não só a partir da Amazônia, mas a partir de repensar sistemas alimentares no Brasil. Se a gente olhar o Brasil, 70% das emissões, né, de gases de efeito estufa no Brasil vem não só do desmatamento da Amazônia, mas que é provocado por sistemas alimentares, mas vem do processo, né, como se produz, como se processa, como se consome, e do conjunto dos sistemas alimentares no Brasil. É ele que pressiona a Amazônia, né, à medida que é o gado e a soja que tem pressionado ali o arco do desmatamento, e que já está lá por dentro da Amazônia toda, não é mais só o arco, mas é ele também, os sistemas alimentares, né, nesse modelo hegemônico, que pressiona os demais ecossistemas, os demais biomas. Então, eu acho que a gente deveria pensar esse novo paradigma ambiental, né, ou um novo paradigma para o Brasil, repensando os sistemas alimentares. Eu acho que isso também, não que é fácil, mas que é possível, e talvez seja mais fácil do que o desafio de outros países, porque reverter os sistemas e transformá-los em sustentáveis e inclusivos, né, é possível no Brasil. Eu acho que é possível, porque nós temos tecnologia, porque nós temos conhecimento, porque é muito mais rápido você conseguir reverter processos em sistemas alimentares do que reverter, por exemplo,
processos de geração de energia, de mudança do padrão de produção de energia, de transporte e assim por diante. Então, o Brasil tem na mão, eu acho que um potencial gigantesco que a gente tem que aproveitar, né? E aproveitar como motor, não só de nos levar para um caminho da sustentabilidade, mas nos levar também para um caminho da inclusão. Então, eu acho que a gente deveria pensar esse paradigma não só olhando a Amazônia, mas olhando o conjunto dos sistemas alimentares no Brasil. Eu acho que isso é possível porque o Brasil tem esse conhecimento, essa tecnologia, né? Eu acho que é possível também, porque, ao contrário de discutir clima, não, mas pensando assim, numa facilidade do debate, você discutir clima com a sociedade, com quem não é da academia, com quem não está envolvido diretamente com a destruição, como são as comunidades, povos indígenas, mas com a sociedade, com a dona de casa, com a dona Maria, né? Você discute clima, ela está olhando uma coisa distante dela. Você discute alimentos, você está discutindo uma coisa que está na vida dela, no cotidiano dela, né? E os sistemas alimentares que nós estamos produzindo hoje no Brasil, não só eles são terrivelmente nefastos e destruidores da natureza, mas eles estão destruindo a saúde da população. Então, está na raiz do mesmo problema, que é o desmatamento, que é a destruição da biodiversidade, que é a destruição da Amazônia. Está na mesma raiz um país que bate recordes ano a ano na produção de grãos, que é o maior produtor de carne do mundo, é um país que bate recorde de fome hoje. Está na mesma origem do modelo, está na mesma origem do modelo de recorde de produção de grãos, de recorde de produção de carne, um país que gera recordes de obesidade. Então, a agenda, ligar a agenda de clima, não para o problema de saúde que nós vamos ter decorrente da poluição ou do que vai acontecer em 2050, mas com o que acontece hoje na sociedade, talvez seja um canal que facilite que a gente possa estar mobilizando o conjunto da sociedade, não só para defender a Amazônia, mas para defender o conjunto, né, dos nossos biomas e nos ajudar a liderar essa agenda de transformação que o Brasil pode e deve, tem obrigação, na minha avaliação, de fazer. E nós temos, como eu disse, conhecimento, nós temos tecnologia suficiente, nós temos áreas degradadas que não só podem ser recompostas, mas que podem ser usadas para a necessária expansão. Muitas vezes a fome, né, é usada como elemento da própria destruição. Por que eu tenho que expandir a área? Não, porque tem gente passando fome no Brasil. É o mesmo debate que nós vimos na década de 60 para viabilizar a Revolução Verde. Quer dizer, eu preciso de novas tecnologias, eu preciso de pesticidas, eu preciso de agrotóxicos. Para quê? Para aumentar a produção, para viabilizar a produtividade, porque tem gente passando fome. Nós estamos num processo violento de desorganização do conjunto da produção, gerando cada vez uma produção mais insustentável e gerando, ao mesmo tempo, recordes de famintos. Então, como rever esse processo, eu acho que é um desafio para o Brasil. E se a gente for olhar na origem dessa transformação recente, deixa eu ver meu tempo aqui, nessa transformação recente assim, né, de 1960, 1970, 1980, que nós iniciamos no Brasil, né, acelerando muito o processo de produção e mudança para um modelo que se tornou hegemônico e que é predatório e que não alimenta o povo, produz toneladas e toneladas. Tem um dado do professor Ladislau Dalbor que é genial. Ele pegou a super safra de grãos que nós vamos produzir esse ano, dividiu. É lógico que a gente não produz só grão, e é lógico que soja e milho não dá nem para chamar de alimento, né? Mas assim, pegando o que nós produzimos para entender o que é o nosso potencial de produção, dividindo a super safra de grãos por habitante por dia, se a gente produziria o suficiente, né, 3,7 kg por dia por habitante, que é óbvio que ninguém ia comer isso, e óbvio que isso não é comida, mas para dar uma ideia do potencial, quer dizer, não
nos falta capacidade para alimentar o povo, e mesmo assim a gente não alimenta e continua usando, né, esse argumento para expandir, expandir, expandir. Então, se a gente for na origem de todo esse processo de transformação, nós vamos ter esse modelo plantado pelo próprio Estado, né? O Carlos, de certa forma, colocou isso, né, trazendo o Médici, trazendo o início do processo, né, de ocupar a Amazônia, mas todo o processo de mudança tecnológica, né, que viabilizou que a gente ocupasse o Cerrado, produzisse no Cerrado, ele tem origem no próprio Estado, que investiu muito, muito. Investiu muito não só em tecnologia, como investiu subsidiando a produção, investiu com juros subsidiados, investiu com garantia de preço mínimo, investiu com subsídios e subvenção para exportação, investiu com infraestrutura para viabilizar esse modelo, que é um modelo insustentável. Então, eu acho que nós temos que nos perguntar, né, se não é o Estado brasileiro, e não pode ser o Estado brasileiro, a liderar uma revolução que permita que a gente reverta esse processo, né? Porque é difícil você pensar que você vai fazer isso de forma atomizada, individualizada. Então, eu acho que sim, nós podemos, é possível, como a gente pôde liderar todo um processo de reversão do desmatamento na Amazônia, iniciar um processo de anunciar um processo de produção de baixo carbono, agricultura de baixo carbono, todo um processo de reversão da forma como a gente, inclusive de produção de biodiesel sustentável, com base na agricultura familiar, reestruturar a agricultura no Brasil, fazer todo um zoneamento agroecológico, né, da nossa produção, que seria possível fazer. Quer dizer, nós temos conhecimento para fazer isso. Então, eu acho que o Estado brasileiro deveria, e que a sociedade deveria cobrar do Estado, também a responsabilidade de ser um ator fundamental na reversão desse processo, não só liderando e nos ajudando, né, a implementar o Amazônia 4.0, mas viabilizar e repensar o processo de produção e sistemas alimentares que não só deixe de ser predatório, como inclua, né? Então, nos coloca uma mega oportunidade, né, da própria modificação dos sistemas alimentares ser motor da geração de empregos verdes, né, de uma nova forma de estar produzindo, sem veneno, gerando com isso saúde, gerando com isso redução da obesidade, gerando com isso, né, uma sociedade que possa, de fato, produzir comida e alimentar seu povo e ajudar, né? Nós temos capacidade para fazer isso e ainda exportar, só que comida de verdade, né? Então, hoje nós temos redução de área plantada, a gente aumenta a área de soja e a área de milho, e nós temos redução de área plantada de mandioca, redução de área plantada de arroz, redução de área plantada de feijão, de fruta, de verdura. Quer dizer, quando a gente fala em perda de biodiversidade, nós estamos falando de biodiversidade. Nós produzimos 5, 6 produtos dessas plantations, né, num país que tem uma riqueza, cultura alimentar. Então, eu acho que a gente deveria aproveitar o esforço de pensar, né, e repensar, né, o nosso papel como espécie, né, até porque se fala do antropoceno, fica parecendo que a espécie toda é responsável por isso, quando, né, você tem metade da humanidade que vive dos restos dos demais, né? Então, como pensar? Eu acho que nós temos que pensar o modelo como um todo. E eu acho que os sistemas alimentares deveriam, assim como a Amazônia, que eu acho que é carro-chefe, está no centro dessa nossa reflexão. Então, para abrir aqui o debate, fazemos... O Carlos quer já começar a fazer uma pergunta aqui. Depois nós abrimos, você acha que nós temos tempo, Alexandre, para abrir para perguntas também do... Tá certo. Não é muito, tá. Não, então vamos fazer um debate aqui primeiro, e depois, se sobrar um tempinho, a gente também colhe algumas perguntas aqui da nossa audiência. Posso começar? Muito rapidamente. Vocês falaram coisas fantásticas, eu gostaria muito de horas aqui debatendo antropoceno, debatendo a segurança alimentar do mundo, mas eu vou usar o meu tempo muito curtinho, que eu quero perguntar para a Sônia. Ai, que medo.
Bom, em primeiro lugar, etimologicamente, eu gostei muito da sua provocação do uso da palavra desenvolvimento. Etimologicamente, lá atrás a gente falou, não, vamos separar o que é desenvolvimento sustentável do que era antes. A gente criou o termo desenvolvimentismo. Mas você trouxe essa questão que é verdadeira, porque eu acho que ninguém mais sabe o que é desenvolvimentismo. Desenvolvimento virou o desenvolvimentismo. Então, envolvimento, como você falou, é muito interessante. Eu acho muito bom debater. Eu acho bom a gente, viu, Zé Augusto, você que é um especialista, debater um pouco se realmente o termo desenvolvimento sustentável perdeu o valor. Então, eu acho um ponto que você levantou muito bem. Envolvimento, sim, sem dúvida. Eu achei muito bom o seu ponto. Do ponto de vista nosso, a gente, quando fala soluções baseadas na natureza, a gente considera a evolução do Homo sapiens, como os grupos indígenas, como soluções baseadas na natureza. Porque vocês, os indígenas, evoluíram em milhares e milhares e milhares de anos, utilizando, Tereza, centenas de produtos da biodiversidade para se alimentar. Até no deserto, os indígenas usam muito mais produtos do que nós usamos no deserto. Indígenas que vivem nos desertos. Então, eu acho, podemos até discutir, Sônia, mas se realmente, quando a gente fala soluções baseadas na natureza, no meu conceito, nós estamos considerando que o que os indígenas desenvolveram sempre são soluções na evolução humana dentro da natureza, mas vale a pena discutir. Mas a minha pergunta é um pouco diferente. Você se lembra, Sônia, que em 2015 e 2016 houve uma iniciativa do Ministério da Educação, que você fez parte, André Baniwa, eu ajudei um pouquinho, que era o quê? Criar a primeira universidade indígena do Brasil. Infelizmente, não andou. Então, eu queria ouvir a sua opinião. O que você acha? A gente deve criar uma universidade indígena no Brasil? A gente deve criar uma universidade... Lá em 2016 a gente discutiu muito, criaria em São Gabriel da Cachoeira, foi reservado um orçamento do Ministério da Educação para criar, infelizmente a ideia morreu. Depois, né, que a presidente Dilma saiu. Queria ouvir a sua opinião. O Equador tem uma pequena universidade, o Peru tem, Filipinas tem, Indonésia tem, o Brasil não tem. O que você acha? Valeria a pena criar uma universidade indígena no Brasil para reunir aquilo que eu falei, que a gente está muito preocupado como mesclar, como trazer os conhecimentos indígenas junto com conhecimentos científicos e achar soluções para o planeta? O que você acha? Devemos ter uma universidade indígena no Brasil? Eu acho que é possível pensar duas propostas de universidade. Uma universidade indígena, algumas talvez universidades indígenas territoriais, para dar oportunidade para que os indígenas possam ter acesso ao ensino superior, porque hoje, mesmo por meio das cotas, a gente ainda não consegue fazer com que todos os indígenas cheguem, né, a cursar um ensino superior. Então, acho importante, né, que a gente possa discutir universidades regionais, né, para os indígenas terem essa oportunidade. E uma universidade indígena, talvez mais centralizada nas grandes capitais, ou mesmo que seja uma, né, não para os indígenas virem para estudarem somente, né, mas para ser esse lugar, de fato, das pessoas conhecerem os modos de vida, as realidades dos povos indígenas. Porque, por mais que nós temos essa lei 11.645, que garante no ensino básico, né, a disciplina afro-indígena, elas não são implementadas porque diz que faltam pessoas preparadas, qualificadas para, né, trabalhar esse tema. Então, eu penso numa universidade indígena que possa ser, de fato, esse lugar de troca onde as lideranças indígenas possam trazer esse conhecimento empírico, né, para, né, enfim, dialogar e passar para as pessoas, né? Então, como esse lugar de troca mesmo, para que a gente possa... Enfim, o brasileiro conheça a sua própria origem, né? Porque, infelizmente, eu lamento dizer que sempre eu tenho ido nas universidades e as pessoas desconhecem a história dos povos, a real história dos povos indígenas. E se não conhece a história dos povos indígenas, não conhece a sua própria história, né?
Então, acho que está mais do que na hora da gente possibilitar isso. Bacana. Vamos... Quer falar? Vamos, acho que temos espaço aqui para... Umas 3 perguntas? Umas 3 perguntas? Pode ser. Então eu vou roubar, já vou começar. Estou com o microfone. E depois, acho que quem quiser se inscrever, a gente faz mais 2 perguntas e aí volta para a mesa, né? Eu vou, inclusive, aproveitar... A sua mesa, Zé Ricardo, foi ontem, né? Ontem de manhã, o Zé Ricardo teve numa mesa sobre saúde, o papel da USP no combate à pandemia. E vou recuperar uma questão que acabei fazendo lá e tem muito a ver com um tema que o Zé Augusto nos trouxe aqui. Que os problemas estão colocados de maneira global agora, né? A questão da humanidade. Agora, efetivamente, a questão ambiental se tornou da humanidade porque o impacto, né, até a figura que o professor Carlos Nobre nos trouxe, né, dos pontos, né, de impacto ambiental que são impactos globais, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está lidando com questões que são... Né, ao mesmo tempo, o discurso que é global, e a gente tem agências muito importantes que fazem esse discurso global, mas o impacto efetivo na população é local, né? Então, se você perguntar, né, retirando os grupos mais negacionistas, né, se as pessoas se preocupam com a questão ambiental, provavelmente vão dizer que sim. Mas, ao mesmo tempo, vem essa segunda questão, quer dizer, o quanto que você, né, está disposto a aceitar, por exemplo, reduzir o seu padrão de consumo para países que têm um padrão de consumo muito elevado, que acabam tendo impacto ambiental muito elevado, ou aqueles que ainda querem entrar num padrão de consumo que ainda não conseguiram, né? Você aceita não ampliar o seu tipo. E eu acho que aqui a gente tem uma riqueza das possibilidades, quer dizer, acho que a Tereza Campelo trouxe a questão alimentar, a Sônia com a questão, quer dizer, de outras formas né, de cultura, de relação com o meio ambiente, que são, eu acho que, importantes. Mas o meu ponto é justamente esse, quer dizer, como conseguir trazer uma discussão e implementar uma discussão que, no geral, vamos dizer assim, as pessoas podem até se sensibilizar, mas que tem uma questão prática do seu cotidiano de vida que, quer dizer, o quanto que a pessoa está disposta a não consumir tantas questões, quer dizer, eu acho que a gente tem uma questão cultural que deve ser também colocada em pauta aqui, né? Então, essa era uma pergunta para vocês. Então, a gente tem uma pergunta. Ixi, agora a gente tem... Pode deixar. O problema agora é... Não, eu acho que a gente podia não fazer pergunta e resposta, levantar um bloquinho, e aí todo mundo já responde o que quiser, nos dá um pouco mais de liberdade, e já faz as considerações finais. Pode ser? Então, tá. Como que eu escolho aqui? Oi, eu puxei aqui primeiro. Posso? Posso falar? Quem está falando? André Simões, da EASH, USP, e aqui do Instituto de Energia e Ambiente, professor aqui da USP. Adorei muito o evento, estou muito feliz de estar aqui. O professor Carlos Nobre é uma pessoa que eu leio, estudo há décadas, né? O professor Paulo é uma referência, usa os livros nas minhas aulas. A Sônia eu admiro muito, a Tereza estou tendo a honra de conhecer. Professor Nobre, eu já representei o governo do Brasil na ONU e tal, fui nas COPs, fui barrado desde 2019, justamente por ter experiência, né? Posso participar como delegado. Mas, assim, na sua apresentação brilhante, como sempre, eu não vejo uma crítica ao algo que eu vejo como muito central e causador de tudo que a gente está falando, a financiarização da economia. Por exemplo, você apresenta um novo modelo, mas, novamente, você vai trazer gente para a classe média. Ótimo. A China tem feito isso, não vamos nem trabalhar sobre as consequências socioambientais, que vão ser enormes, inclusive para a população chinesa, Pequim. Mas se todo ser humano sonhar em ter, por exemplo, um automóvel novo, uma nova geladeira, um freezer, as chapas metálicas, a quantidade de energia, de água para produzir isso tudo, me parece que a gente precisa de um novo conceito de existir, um novo paradigma existencial.
uma forma de existir que passa até do que a Sônia estava falando sobre envolvimento. Na verdade, tem estudos na Espanha, você deve conhecer, o PADA, decrescimento. Sinceramente, eu que trabalho com mudança climática, modelagem energética climática, o tempo que a gente tem é muito exíguo para uma mudança, esperar uma mudança, continuando apostando. Você falou em mercado de carbono. Nobre, no final do primeiro período de compromisso, 2012, 3 países dos 71 com metas do Anexo Sul atingiram suas metas. Acreditar que a raiz do problema vai causar o problema e não discutir a essência disso, a gente chega nesse caos do fascismo, da barbárie brasileira, no momento aí do fascismo, muito por essa desilusão, desemprego, fome, miséria. A financiarização, o neoliberalismo é uma versão muito doentia do capitalismo, que está trazendo uma desilusão total, tanto que as pessoas voltam a acreditar em modelos que Goebbels falava que daria certo, fascismo. Aí você lembra de Hitler, Franco, e chega nessa loucura que está acontecendo aqui. Eu estava na Austrália, há 3 anos, as pessoas queriam que eu palestrasse para explicar o que houve com a política climática brasileira, um exemplo mundial. Quer dizer, vamos tocar a ferida é capitalismo financeiro, como diz Teresa, o Ladislau Dalbor. Pega o PIB mundial de 85 trilhões de dólares, divide por 8 bilhões de habitantes, dá 11 mil dólares ou 11 mil reais para cada um. Você falou a conta da comida, 3 quilos, eu faço a conta do dinheiro. A gente tem problema no mundo de respeito à comunidade, ao meio ambiente, à sociedade, por excesso de concentração de poder nas mãos de pouquíssimas pessoas. 10 homens brancos detêm riqueza análoga a 3,1 de habitantes desse planeta Terra. Se isso não mudar, tudo é pintar o capitalismo de verde. Eu não acredito nisso. O Kenak falou há 3 dias sobre o mito da sustentabilidade. E eu fui um dos caras que criou o curso de sustentabilidade aqui na USP. Então, ou a gente fala ou a gente não fala. Tá certo. Obrigado. Opa. Aqui, perguntas. Acho que pode ir para uma de vocês. Isso. Bom, primeiramente, boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Sônia, que é um pouco ligada às línguas indígenas hoje no Brasil e à nossa realidade, um pouco na globalização que a gente está vivendo. O Brasil tem, oficialmente, pelo menos até onde eu saiba, uma língua oficial na Constituição, que é a língua portuguesa, que é a língua do colonizador. O Paraguai, o nosso vizinho, por exemplo, tem o espanhol, a língua do colonizador, e Guarani, a língua do colonizado. A gente não tem, na verdade, eu acho, no Brasil, a presença das nossas línguas indígenas, que são muito diversas. Não sei, são dezenas, centenas de línguas indígenas faladas por dezenas e centenas de povos. Então, Sônia, como você acha que a maior presença das línguas indígenas na sociedade, possivelmente nas escolas, na política, pode contribuir mais ainda para possível proteção ambiental? Toda língua carrega um pouco de si, a cultura do povo, né? Então, até onde as línguas indígenas, as nossas línguas tradicionais, podem ter poder para mudar um pouco aí a nossa realidade globalizada e capitalista e contribuir para a proteção das nossas florestas e dos nossos biomas? Obrigada. Tá certo. Mais 2 perguntinhas, obrigado. Mais 2 perguntas, gente, tentar ser breve para a gente poder ter tempo. Vou tentar aqui ser breve. Eu sou Claudine, eu sou pesquisadora aqui da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Enquanto o senhor falava, professor Carlos, e se emocionava e nos emocionou também mostrando a criança de 6 anos com seus sonhos, eu fiquei pensando nas correntes que arrastam árvores na floresta amazônica, né? Quando se coloca correntes presas a tratores para arrastar árvores. Um requinte de crueldade tão imenso que eu não tenho nem palavras para dizer, né? E isso me emociona muito. Nós precisamos lembrar que nós temos assassinatos de indígenas, de ribeirinhos, e recentemente vimos, inclusive, de não indígenas e não ribeirinhos, como no caso do Dom e do Philips, não é? Então, é importante a gente pensar sobre isso, né? Sobre esse requinte de crueldade que está acontecendo. E aí eu queria dizer, professor José, que o problema do antropoceno é que a gente esquece que virou antropocentrismo. A gente começou a pensar que nós somos o centro do mundo. Eu acho que essa que é a grande questão. E aí, Sônia, eu fiquei muito feliz e muito emocionada de ver você aqui nessa universidade falando para nós. Eu posso dizer, a minha candidata a deputada federal. E eu queria te dizer uma coisa. Qual vai ser a discussão, eu já considerando você como deputada, e espero realmente que o Brasil, que o Estado de São Paulo a eleja, e o Brasil a reconheça, já que você foi, inclusive,
vice, né, na chapa com Boulos. Qual vai ser a discussão a respeito dessa proteção da Amazônia, desse bioma maravilhoso e importante para o mundo, com os outros países? Com os outros países, porque mesmo que o maior território amazônico esteja no Brasil, mas se a gente tira, né, a oportunidade de discutir com países vizinhos, a gente perde muito. É isso. Obrigado, obrigado. Tem o nosso último inscrito. Boa noite. Eu vou ser breve. Acho que primeiro é isso. Eu queria, na verdade, dialogar com a fala da professora Teresa e da Sônia, assim, né, sobre essa discussão de desenvolvimento. Eu particularmente tenho um incômodo com essa ideia de antropoceno, porque além de, né, partir do pressuposto que tem uma parcela da humanidade, né, que justamente não é responsável por isso, parece muito que é uma coisa intrínseca, né, da humanidade sem história, né. Eu gostei que a Teresa falou em capitaloceno, porque eu acho que tem muito mais a ver com localizar esses... Existe um sistema histórico, econômico, social, que produz essa relação com a natureza, e que não é a única forma, inclusive, da gente se relacionar com a natureza, né? Nesse sentido, eu acho que é muito importante, enfim, né, o debate que a Sônia traz sobre a aldeia política, também na luta também, para eleger Sônia, estou aqui até com adesivinho, estava panfletando mais cedo hoje. Mas eu acho que só isso, né, não é suficiente. Eu queria um pouco a opinião de vocês sobre como pensar em desenvolvimento, né? Eu sou formado em Relações Internacionais aqui pela USP, né? E eu acho que essa discussão que algumas pessoas trouxeram é muito importante, assim, né? Que modelo? Porque a gente não vai ser assim, né? Não temos que desenvolver o Brasil, desenvolver, inclusive uma palavra ruim, para ser a China, ou para ser a Europa, ou para ser os Estados Unidos, porque não tem planeta para isso, né? Eu queria um pouco a opinião de vocês por onde passa e qual é o papel, na verdade, da educação e da democracia para a gente construir um modelo de sociedade que vive em harmonia com a teia da vida, né? Que entenda, na verdade, que eu acho que a gente precisa de pensar no modelo com participação democrática intensa, que pense, na verdade, quais são as reais necessidades da humanidade, né? Porque a real necessidade da humanidade é todo mundo ter um carro, todo mundo voar de avião várias vezes por ano, ou sei lá, então vamos acabar com combustíveis fósseis, mas produzir usinas eólicas que vão acabar com modos de vida de populações ribeirinhas, por exemplo, ou de pescadores tradicionais. Eu acho que a gente precisa pensar um pouco num modelo de democracia que, de fato, discuta com as pessoas reais em toda a sua diversidade, quais são as nossas reais necessidades, assim, né? E deixar de lado a necessidade do lucro desenfreado. Por isso que eu acho que o debate de capitaloceno me parece muito mais interessante do que o debate de antropoceno. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Podemos começar com fazer o contrário? Pode ser? Pode ser. Então, uma coisa que eu acho importante, eu estou usando países aqui, mas a gente pode falar em regiões, em grupos, em culturas, em classes, né? Mas vamos usar países pensando o Brasil, né? É muito importante a gente ver a história ambiental, a história de como o país entrou nesse modelo, para a gente poder pensar também que estratégias cada país pode adotar na busca de uma coisa que está sendo chamado de antropoceno 3.0 por alguns, né? Que é o antropoceno consciente de si mesmo. Tudo bem, é um desejo ainda, não é uma coisa que exista, mas é a ideia de que, no debate nacional, internacional e local, tenha-se consciência de que houve uma mudança de patamar e nós passemos a trabalhar um futuro a partir dessa realidade, né? Agora, nenhuma solução vai ser feita ao nível nacional. Tem que ter, eu vejo assim, estratégias de busca de transições ao nível nacional vão ter que passar também por pactos internacionais, por negociações internacionais. Uma coisa que eu acho muito importante, isso é muito importante, essa triste experiência que nós estamos vivendo no Brasil, quando isso aconteceu, a eleição desse indivíduo, eu pensei assim, nós vamos passar um perrengue, né? Vamos passar um teste de estresse na nossa sociedade, vamos ver o que vai acontecer. Pelo menos alguma coisa a gente pode aprender para o futuro disso aí. E alguns experimentos a gente está vendo. Um deles é o seguinte, as coisas ainda são muito definidas ao nível da política nacional. Então, o mundo não vai salvar a Amazônia, não vai salvar a floresta amazônica. Isso é uma responsabilidade que tem que ser das sociedades desses países. Por quê? Porque nós vimos um absurdo acontecer, quer dizer, um bem ecológico que é um patrimônio de alguns países e que pode ser um tremendo ativo para o futuro desses países, né, com inteligência política, ser desmantelado o sistema de proteção, de conservação dos povos que vivem e tudo que a gente está vendo.
E uma chiadeira no mundo, né? Reclamações, alguns fundos de investimento dizendo que não vão investir, mas a verdade é que eles não conseguiram mudar nada. A pressão externa não resolve, no caso de um país de economia média, pelo menos como o Brasil, de economia média para grande, né? Que tem... a pressão vem, porque isso que está acontecendo não é um desleixo, é um projeto. É um projeto de retorno a visões dos anos 60, é claríssimo. O que essa pressão diplomática e até de grupos econômicos faz é mudar um pouco a retórica, é o que a gente está observando. Muda um pouco a retórica, mexe um pouquinho no palavreado, mas o projeto é de desmantelar mesmo, não é um desleixo. E diante de um projeto como esse, a gente vê o mundo, que principalmente o mundo focado nessa questão, preocupado com a Amazônia passar a ser um emissor e não um removedor de gases, né, de carbono, de gases de efeito estufa. Isso é uma coisa terrível a nível planetário. Mas no sistema político, a não ser que exista, a gente imagine uma distopia total de invasões militares para impedir que isso aconteça, que é uma coisa que não está no horizonte hoje em dia, nós é que temos a responsabilidade de resolver isso. A sociedade brasileira e dos países vizinhos na Amazônia é que temos que ter a responsabilidade de resolver isso, né? É claro que a cooperação internacional é importante. Quando se toma uma decisão de enfrentar o problema, aí vem coisas como o Fundo Amazônia, né? Mas a partir de uma decisão interna. O programa piloto, foi bastante um fracasso, né? Você não vai resolver de fora para dentro. E a consciência disso é muito importante. Muitas coisas que têm dimensão planetária no grande território brasileiro têm que ser resolvidas principalmente ao nível da política interna. Isso traz uma responsabilidade muito grande. Mas é claro que, ao nível global, não vai mudanças em países não vão resolver a questão climática, né? Mas a gente pode buscar estratégias. E essas estratégias têm que ser diferenciadas, né? Você não pode pregar decrescimento em sociedades que não estão conseguindo alimentar, não estão conseguindo ter... Agora, outras sociedades nacionais do planeta hoje em dia, já não precisam mais crescer e é o momento de decrescer. São estratégias diferentes. No nosso caso, a gente tem esse território ainda com margem de manobra. Então, no nosso caso, por exemplo, áreas protegidas não são mais, como normalmente acontece, para preservar alguma área de especial beleza ou de especial importância biológica. A ideia de áreas protegidas no Brasil está se tornando, e tem que voltar a se tornar, uma forma de organizar a fronteira, essas fronteiras caóticas, uma forma de organizar uma visão de território, uma visão de futuro de território. Não sei se está clara essa ideia, né? Não é o mesmo Parque Nacional do passado. E o que aconteceu na Amazônia, quer dizer, aqueles colchões de terras indígenas, de diferentes tipos de unidades de conservação, a gente vê no campo que funciona. Isso é uma outra coisa que eu acho interessante. O criminoso ambiental, hoje na Amazônia e em outras regiões também, ele tem alternativas, né? Todos eles investem em postos de gasolina, em academias de ginástica, eles investem em várias coisas. Quando há uma sinalização de que não vai se aceitar esse modelo de devastação, eles refluem muitas vezes para outras atividades. Não estou dizendo que isso é bom, mas é uma realidade. Quando há a sinalização que está sendo dada agora, né, de que pode detonar, aí eles vão para a grilagem, né? E são coisas que a gente vai vendo no campo, né, acontecer ali na realidade local. E é isso. Então, o que você falou, eu concordo. Tem diferentes níveis de busca de um futuro. Agora, a gente vai vendo as dificuldades, né? Essa é uma mudança muito profunda, né? Você chegar a tocar na questão da financiarização. Eu concordo com você que está aí na veia. Mas tem outras coisas que a gente... Por exemplo, a luta contra a hegemonia do plantation seno, nós temos um potencial enorme no Brasil, e que é uma das coisas que me dá mais esperança, que é o movimento agroecológico, que é a luta da agricultura familiar, né?
Isso aí vai na contramão do plantation center. Pode ir na contramão, né? E a questão, eu achei excelente você colocar a questão dos sistemas alimentares, né? São satisfatores sinérgicos, né? Como diz o Manfred Max Neef, que atendem a várias necessidades ao mesmo tempo. Você produz alimento, você melhora a saúde, você reduz a coisa hospitalar, você fortalece a economia da população de agricultores familiares, né? Então, nós temos margem de manobra territorial para começar a pensar o futuro do território numa visão mais ampla. Isso nós temos. Alguns países já não tem mais. Já não tem mais, né? Já está muito difícil você remanejar ou repensar o futuro do território. Ele já está todo ali esgarçado, né? Então, a gente tem que buscar estratégias a partir da nossa história e da nossa realidade atual. Acho que esse é um dos pontos importantes para esse debate. Vou eu agora dar um pitaco e passar para a Sônia e depois para o Carlos, né, que eu acho que encerramos aqui com as duas estrelas da noite. Para falar bem a verdade, eu gosto da ideia do capitaloceno mesmo, certo? Porque localiza essa fase, não só na Revolução Industrial, mas localiza, de certa forma, no período, né, do início aí de um processo onde a ganância passa a organizar e desorganizar o mundo, né? Com a colonização, com todo o processo de mercantilização. Mas, assim, para além do debate mais conceitual, que eu acho que até a gente, dependendo de onde a gente estiver falando e qual objetivo vale a pena a gente esgarçar ele mais ou menos, eu queria puxar um pouco. Eu fiquei com a impressão, né, que porque, como eu disse, a Amazônia é muito forte e tem algumas coisas que são muito fortes. Então, são imagens que nos puxam, né? Você fala da Amazônia e você fala do pé de boi, é o boi que invade a floresta e que é o vetor, não só do desmatamento, mas é o vetor, inclusive, da ocupação, né, e da grilagem. E você fala do correntão, como a colega colocou. Mas, assim, se a gente olhar o que está por trás disso, acho que você está certo, né? Tem alguém demandando esses grandes processos, né? E a gente não pode esquecer que tem uma demanda efetiva em cima de um determinado padrão. Porque, se fosse somente o que é vantajoso ou não é, as pessoas fariam a tua conta. É mais vantajoso manter a floresta em pé, é mais vantajoso o açaí, é mais vantajoso tal coisa, e não explorar ouro de forma ilegal, que vai parar. Não é assim, uma coisa residual. Vai alimentar os grandes circuitos de ouro no mundo, né? A mineração, né? Então, a própria modelo hegemônico agrícola. Então, eu acho que, às vezes, é fácil a gente falar, né, da soja, e esquece de falar do papel do biscoito. Vou brincar aqui, tá, gente? Mas não vou conseguir me controlar. A gente fala da soja, mas esquece de falar do biscoito recheado, que também é vetor de desmatamento, porque ele é feito de soja. A gente fala do tomate cheio de agrotóxicos, mas a gente esquece de falar do biscoito recheado, que também é cheio de agrotóxicos. Quer dizer, quando passa pelo processo de industrialização, quando passa pelos grandes conglomerados, quando passa para os grandes circuitos financeiros e para os grandes supermercados, aquilo passa também por uma certa limpeza. Então, fica parecendo que o primário é o sujo, é o depredador, é o devastador, é o insustentável, e tem essa coisa limpinha, né, cheia de plástico, que também detona a natureza, aliás, detona muito mais, porque já é o ultraprocessamento dessa natureza. Então, assim, a gente não pode esquecer esse lado, né, porque a gente acabou falando muito, ou resgatando aqui um pouco, porque eu acho que a gente falou muito, né, da devastação e da depredação, o primeiro passo, né, e tem os outros passos, e são aqueles que são indutores desse processo insustentável. E aí, para terminar, eu acho que a universidade, que nós estamos aqui, né, na casa da USP, pensando o Brasil, né, eu acho que a universidade tem um papel, assim, estratégico e fundamental, não só de extrapolar
a produção do conhecimento acadêmico e incorporar os saberes, né, da sociedade, os saberes dos povos e comunidades tradicionais, dos indígenas, mas se abrir para nos ajudar a pensar para fora como fazer e executar essas mudanças. Né? Então, super importante essa iniciativa, queria aproveitar aqui e cumprimentá-los. Eu acho que a gente tem um papel gigantesco de extrapolar os muros da academia para conseguir ajudar nesse processo de transformação. Então, eu passo para a Sônia agora, para responder algumas questões e também para fazer as suas colocações finais, e depois o professor Carlos. Vamos lá. Estou adorando participar disso aqui, viu? Que já estou me sentindo exercitando a vida parlamentar. Pensando o Brasil. Pensando o Brasil que queremos, né, professor? Bom, gente, então, algumas coisas sempre me incomodam também, né, em determinados conceitos já afirmados. E falar de futuro, por exemplo, né? Quando a gente fala futuro, qual é o futuro que queremos, né? Que futuro? Talvez aqui, quando a gente fala o futuro que queremos, a gente consegue ter uma outra visão. Mas, a qualquer momento que você fala de futuro, vem logo em mente essa aceleração, né? Eletricidade, máquinas, tudo muito rápido, tudo muito movido aí, né? Dessa geração de energia, e, enfim. Então, quando você fala futuro, o que vem na cabeça logo é isso. E aí, quando você pensa dessa forma, é um futuro que não cabe a gente, não cabe nós, povos indígenas, né? Porque a gente defende esse modo de vida que a gente vive hoje. Essa preservação, esse contato, né, com a terra, essa terra sendo democratizada para todo mundo que vive e depende diretamente para produzir, para respirar, para garantir água para todo mundo beber, né? Então, quando a gente pensa numa mudança de consumo, né? Políticas, tecnológicas, claro que tem que pensar globalmente, mas o efeito é esse, né? Ele vem a partir do chão, ele vem a partir do local, né? E aí, como é que a gente traz esse debate para o local, né? Antes de chegar lá no global? É a gente pensar diretamente na água que a gente bebe, no ar que a gente respira, na alimentação que a gente come, que se a gente não tem todo esse meio ambiente protegido, preservado, não vai ter nada disso. Então, não adianta colocar sempre a economia acima de tudo. E aí eu me preocupo muito com essa questão também da mercantilização, né? Mesmo quando fala bioeconomia, parece que é sempre colocando um preço e tirando o valor, né? Coloca um preço nas coisas, coloca um preço em tudo que a natureza oferece, né? E tira o valor real delas, né? O valor originário. Então, é realmente assim, sempre acho que um debate que precisa ser aprofundado para a gente pensar mesmo para onde que a gente quer ir. Porque se coloca sempre a economia, né, na frente, fica parecendo que é o que mais importa para além da vida, né? Para além do respeito aos modos de vida. E aí, quando se fala sempre, é bioeconomia ou é produção, é o PIB, é a Bolsa de Valores, para onde que está indo esse lucro, né? Para onde que está indo esse investimento na Bolsa de Valores? Se não está chegando para as pessoas, né? Não está chegando, porque se chegasse o resultado mesmo da produção do agronegócio, nós não tínhamos 33 milhões de pessoas com fome. A gente não tinha cada vez mais pessoas na rua sem casa. A gente não tinha cada vez mais pessoas desempregadas. Então, para que serve mesmo investir sempre nessa expansão agrícola, né, do agronegócio, por meio das monoculturas, se o resultado desse lucro não chega para investimento e melhorar a vida das pessoas, né? Então, aí vale pensar, né? Acho que o Val perguntou, né? Assim, que sociedade mesmo que nós queremos? Para onde queremos ir? Né? Qual que é mesmo essa política que a gente defende para garantir esse bem-estar social, físico, mental das pessoas, né? Então, nós apresentamos esse bem-viver. O que é o bem-viver, né? É você valorizar mais o coletivo,
a vida comunitária, né? É difícil, enquanto que o individualismo hoje prevalece em tudo, e você pensa sempre que é o dinheiro que vai resolver, é difícil uma mudança. Mas se você pensa que esse modelo econômico, com base na produção em grande escala, né, ele tem um limite, aí você começa também a pensar, isso eu tenho que mudar, né? Se está tendo essa demanda para produzir mais, é porque está tendo também uma demanda das pessoas. Então, é de fato nós, pessoas, que podemos intervir e provocar essa mudança no sistema capitalista, né? Nós podemos provocar essa mudança. Nós podemos provocar essa mudança no mercado financeiro. Mas ninguém está disposto a comprar isso, né? Esse debate, essa briga de forma profunda, porque não pode perder a economia. E muitos candidatos não falam disso porque pede voto, né? Então, é muito difícil sempre, porque o que a gente coloca da água que eu bebo, da alimentação que eu como, do ar que eu respiro, é visto como romantismo, é visto como exótico, é visto como teórico, como filosofia, né? E aí, assim, nós estamos tentando conversar com muita gente em muitos lugares, mas, de fato, né, vai levar anos para as pessoas entenderem que esses recursos naturais, esses bens comuns são finitos, né? E esse modelo que a gente está hoje, esse modelo econômico, né, ele realmente não se sustenta mais por muito tempo. Então, acho que é preciso a gente começar a aprender a valorizar mais do que colocar preço nas coisas, né? Bom, quanto às línguas, né, nós somos hoje no Brasil 305 povos, 274 línguas faladas, algumas ameaçadas, né, fortemente de extinção, porque, né, há toda essa pressão, o que é pelo agronegócio, o que é pelo garimpo ilegal, o que é pela mineração, o que é pela exploração ilegal de madeira, que é pela pressão da cidade que chega nas aldeias por conta da falta de demarcação desses territórios, né, que paralisou totalmente. Hoje nós temos no Brasil uma decisão política de não demarcar terras indígenas. Aquilo que era ameaça de campanha de Bolsonaro se transformou numa política pública quando ele assumiu, né, o comando do país. Então, muitas línguas ameaçadas de extinção pelos mais diversos motivos, né? Mas é claro que é muito importante que isso possa acontecer também a partir dos municípios. Acho que a gente não precisa de uma lei nacional que garanta o ensino das escolas, das línguas indígenas nas escolas. Se tem uma lei aí que não é implementada, então acho que também a gente pode começar a provocar, né, essa inserção das línguas indígenas a partir dos municípios e estados. Afinal de contas, todos os estados brasileiros têm povos indígenas. E acho que os estados podem valorizar esses povos que têm ali no seu estado e começar, né, a tornar as línguas indígenas como língua oficial também, para ser, né, implementada nas escolas. Bom, e aí, claro, eu acho que isso pode, sim, muito bem, fortalecer essa estratégia de proteger, de preservar o meio ambiente, os povos, né, porque, né, para nós eram sem fronteiras, né, e fortalece muito essa relação entre os povos, né. Bom, gente, aí é isso, né, eu acho que é pensar, né, que você fala dos sistemas alimentares, eu penso muito e falo muito sobre isso também, porque um dos principais enfrentamentos que a gente faz ainda é com o agronegócio, as monoculturas, né? A indústria madeireira e as mineradoras, enfim. É o enfrentamento que nós, enquanto povos indígenas, fazemos todo dia. E aí eu tenho só uma observação a fazer em relação, quando a gente fala também de questionar o agro, né? E a gente diz, a propaganda da Globo, né? O agro é pop, o agro é tech, o agro é... né? O agro é isso. O problema não é o agro, né? O agro a gente defende. O agro, a agrofloresta, a agricultura familiar, né? A agroecologia, a gente defende também. Então, o problema não é o agro, o problema é o negócio, né? É esse que a gente tem que contestar. Obrigado. Professor Carlos. Muitos comentários muito bons.
deixa eu só fazer assim, uma pequena observação primeiro, antropoceno. Assim, tecnicamente falando, a etimologia, seno é época geológica. Então, não existe nenhuma dúvida, daqui a 2000 anos, os geólogos eles vão olhar no fundo do mar, eles vão ver uma camada geológica que tem uma marca que nunca existiu em bilhões de anos no planeta. Essa marca só existe pela ação humana. A ação muito relacionada com o capitalismo destrutivo, tudo isso é verdade. Mas é isso que eu quero dizer. Eu sei que a palavra antropoceno, né, José Augusto, virou assim, um conceito muito mais amplo, mas, assim, geologicamente falando, é uma época que nós mudamos a maneira que o planeta existe nesse ponto de vista geológico. A sua questão do capitalismo ela é muito importante, e eu só queria esclarecer. Quando eu falei que nós temos que desenvolver uma economia que torne o brasileiro, todo brasileiro de classe média, não é consumismo. É classe média. O que é classe média? Vamos pensar a classe média da Finlândia. É qualidade da educação, as melhores educações do mundo. Professor de ensino fundamental na Finlândia ganha mais do que engenheiro. Então, quer dizer, é a valorização. Na Finlândia, o conhecimento tem uma valorização enorme. No Brasil, horrível. Quanto ganha professor de ensino fundamental no Brasil? Salário de pobre. Quer dizer, eu queria dizer mais isso. Classe média, eu não quis dizer capitalista, consumista. Esse é um ponto. O outro ponto, quando você começa a ver a geração da Greta, quando você começa a ver muitas comunidades, por exemplo, na Califórnia, você começa a ver os jovens muito menos consumistas. Eles não compram mais carro. Eles não compram mais. Então, eu sei que é um desafio enorme. O mundo para o futuro de salvar o planeta e salvar nós, humanos, ele precisa, quando eu falo classe média, não é consumista. A gente pode viver muito feliz consumindo 1/3 do que nós consumimos hoje. Agora, a gente valoriza muito conhecimento. Conhecimento é um valor, não é capitalista. A gente valoriza muito o acesso à cultura. A gente até valoriza essas tecnologias aqui. Isso nos permite um acesso a informações. Então, eu acho que, realmente, a nossa sociedade, por alguns milhares de anos, principalmente nos últimos 200 anos chamado pós-industrial, nós usamos o nosso cérebro para fazer descobertas do funcionamento, como a natureza evoluiu. Você falou da energia. Puxa vida, em bilhões de anos, toda energia importante do planeta é Sol, né? O Sol que fez a evolução da vida, da célula. Vamos usar a energia do Sol. Einstein, em 1905, foi o que descobriu que o Sol, passando em alguns materiais semicondutores, ele gera eletricidade. Então, hoje, muito tempo depois, mais de 100 anos depois que o Einstein descobriu isso, nós estamos começando a ver que o potencial de usar a energia do Sol para fazer eletricidade. A eletricidade melhorou a vida de todo mundo, inclusive de todas as populações. Nós não vamos abandonar mais esse fato que o conhecimento moderno, da chamada ciência moderna. O desafio, como nós vamos juntar isso com os conhecimentos dos povos originários do mundo inteiro, que vivem há milhares de anos utilizando os recursos da natureza. Então, esse é um desafio. Nós temos que vencer esse desafio. Mas eu só queria deixar claro, o seu ponto de vista é muito válido, mas quando eu disse classe média, é uma classe, por exemplo, você vai na Dinamarca, é o país que tem o maior imposto do mundo, 55%. É um dos melhores sistemas de ensino do mundo, um sistema público de saúde de altíssima qualidade, como os países todos escandinavos. O Brasil, não. Então, eu só queria deixar... O seu ponto é muito válido. Eu não acho que o capitalismo melhorou a qualidade de vida do mundo. Ele separou a qualidade de vida. 3, não sei quantos por cento. Um pouquinho de por cento, altíssima qualidade de vida, e grande parte, péssima qualidade de vida. Então, eu acho que o seu ponto é muito válido, mas eu acho que vale a pena a gente procurar encontrar esse modelo. E o que a Tereza colocou, eu finalizo com esse ponto, que é um enorme desafio. Industrialização não necessariamente traz benefício. Industrialização pode trazer muito malefício. E você acabou de falar o problema da industrialização de alimento. O alimento superindustrializado, ele é péssimo para a saúde, globalmente falando. Lógico, a medicina melhorou demais, mas, sabe, essa alimentação, nós, Homo sapiens, já utilizamos 7.000 produtos da biodiversidade, historicamente.
Quantos produtos nós usamos hoje? 8 bilhões de habitantes, né, Zé Augusto? 8 bilhões. Final do ano agora chega a 8 bilhões. 85% do nosso consumo de proteína e caloria são 13 produtos. 5 proteínas animais e 8 proteínas vegetais. Então, houve uma, entre aspas, superindustrialização. Isso não é bom para a saúde humana. Então, esse desafio, como que a gente consegue aprender com os povos originários? Quando Cabral chegou na costa da Bahia, Pero Vaz de Caminha, o escriba, escreveu: em se plantando tudo dá. Em se plantando tira a Mata Atlântica e se planta o que veio da Península Ibérica, né, Zé Augusto? Os tupinambás utilizavam centenas de produtos da Mata Atlântica, né? O lugar mais biodiverso da Mata Atlântica é o lugar que ele chegou ali, no sul da Bahia, norte do Espírito Santo, é o lugar mais biodiverso da Mata Atlântica. E nós fomos abandonando. Então, nós temos que aprender muito com isso. Por que não utilizar muito mais produtos da biodiversidade na questão alimentar, que traz muito mais saúde? Esse é um desafio. É um desafio de criar um novo modelo, não vamos chamar nem de desenvolvimento, que a Sônia criticou, um modelo de vida melhor para todos nós, em que nós utilizemos como os povos originários utilizam há dezenas de milhares de anos. O Brasil tem a maior biodiversidade e vamos tentar achar isso, e usando mais produtos da biodiversidade, melhora muito a saúde. Então esse é um enorme desafio que eu acho que a gente tem que enfrentar. Super obrigado a presença de todos, agradeço muito a oportunidade e estamos encerrando aqui. Você quer falar, Não, Alexandre? Claro. Não podia Obrigada. deixar de agradecer. Tivemos uma mesa fantástica, acho que contribuindo muito no espírito do USP Pensa Brasil, que no nome da professora Maria Arminda, né, agradecer então a fala de todos. Eu cometi um impropério que eu esqueci de avisar, que o Fernando Gabeira estava confirmadíssimo para participar conosco por vídeo, mas ele foi convocado em última hora para estar ao vivo na Globo News e não pôde estar, e pediu muitas desculpas. Mas é isso, então, muito obrigado pela presença, e amanhã continuamos aí com o nosso último dia do USP Pensa Brasil. Boa noite.